Muito bem, então agora a gente continua a análise das nossas views. A gente vai para a view de orçamento. Lembrando que o orçamento ele pode anteceder uma venda. A venda ela pode ocorrer diretamente ou por meio de um orçamento, né? O orçamento ocorre quando o cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, dirige-se ao seu comércio, à sua empresa e solicita um orçamento, né? Esse orçamento ele pode ser ou não convertido em venda posteriormente, né? Então o cliente solicita um orçamento e esse orçamento ele pode vir a se concretizar em uma venda ou não. Ou ele pode permanecer ali e perder a validade, né? Muito bem. A tela de orçamento ele é uma tela mestre detalhe, onde eu tenho um orçamento e a lista de itens desse orçamento. Então tem a tela orçamento mestre e orçamento detalhe. E nós temos uma estrutura muito parecida com as condições de pagamento, que na verdade é a mesma estrutura que a gente já viu, né? Nas telas de frete tipo nota fiscal. Porém, a tela vai ser a tela mestre, ela é um container da tela detalhe, né? Então, se nós observarmos aqui, nós temos então a estrutura, onde essa estrutura aqui é a tela de orçamento, né, de edição de orçamento, e nós temos aqui embaixo a tela de orçamento detalhe, onde eu tenho aquela estrutura orçamento detalhe principal, orçamento detalhe para edição e orçamento detalhe listagem. E no caso aqui a gente está vendo a tela de orçamento detalhe para listagem, tá? Observe que na tela aqui de orçamentos eu tenho muitas janelas de pesquisa, né? Por exemplo, cliente, transportadora, condições de pagamento e assim por diante. Tá ok? Nós temos aqui campos para edição dos valores, né? E assim por diante. Vamos ver se persistiu. Aqui persistiu, né? Vamos ver essa tela de orçamento, então. Assim como as demais telas, a tela de orçamento também tem a sua view model. Orçamento, pedido, venda, cabeçalho, view model. Tá ok? Se nós compararmos com a view model de condições de pagamento, a gente vai perceber que a similaridade é muito grande, né? Inclusive em relação o objeto de cabeçalho e o objeto de detalhes selecionados, tá? Então nós temos essa estrutura, mesma ideia, quando construir a minha view model já busca no banco de dados os dados a serem atualizados, alguns métodos de acesso, alguns métodos auxiliares de paginação, né? Método para salvar, atualização da lista de orçamento, exclusão de orçamento, tudo isso chamando os serviços que eu já mostrei há algum tempo, propriedades para controle. Aqui nós temos então os métodos utilizados na pesquisa, né? Na pesquisa de vendedor, na pesquisa de cliente, na pesquisa de transportadora, tá ok? Utilizando a nossa implementação do serviço vendas, né? Onde aqui eu tenho a configuração da janela de pesquisa, e não sei se você se lembra, mas eu fiz essa classe. Eu poderia fazer diretamente essa configuração na minha classe Serviço Vendas Client. No entanto, toda vez que eu efetuasse a atualização da minha referência de serviço, eu perderia essas anotações, esses atributos. Por quê? Porque o Visual Studio ele reconstrói essa classe novamente, né? Então, por esse motivo, eu fiz uma extensão aqui, né? E aí, então, com essa extensão, essas anotações elas permanecem, né? Sem problemas, mesmo quando eu atualizo a minha referência. Então, aqui eu tenho uma série de métodos utilizados para chamar minha janela, minha Search Window, que é a minha janela de pesquisa. Né? Aqui eu tenho, então, 5. E esses métodos são todos chamados na View, né? A gente vai então ver agora, a gente deu uma olhada na estrutura da View Model. A gente já sabe que a View
é construída quando o usuário selecionar a aba referente ao orçamento. No caso, quando o sistema é instanciado, já é construído, né? Porque é a primeira aba que é selecionada. Observe aqui, né? Index tab igual a 0, index tab recebe 0. Na hora que recebe 0, setou o valor 0, ele já vai lá e instancia, então, nosso orçamento pedido venda cabeçalho principal. Aqui está, instanciou essa tela, né, que é a nossa tela principal. Se nós analisarmos o código-fonte, ou a classe que é vinculada a essa view, nós vamos ver que a nossa view model é instanciado no construtor da janela principal. Tá, ok? Muito bem. Nessa janela principal, então, nós vamos ter 3 métodos. Antes de falar desses métodos, não, esses 3 botões. Antes de falar desses botões, vamos falar da view de listagem, que é orçamento pedido venda cabeçalho lista. Mesma estrutura que a gente já viu, né? Data grid. O binding é realizado com o objeto cabeçalho na propriedade lista orçamento pedido venda cabeçalho. Na verdade, desculpa, isso aqui o binding é realizado com a propriedade lista orçamento pedido venda cabeçalho, que é aquela propriedade que é atualizada quando a gente chama a atualização da listagem na view model, e o item que está selecionado nessa listagem, ele tem um binding com orçamento pedido venda cabeçalho selected. Se nós observarmos na view model, são estas duas, esta propriedade, esta com esta propriedade, né? São esses 2 bindings que eu mostrei. Muito bem, a listagem então era isso. Vamos ver o código por trás. Só vai ter o código para exportação do grid. A outra tela que nós temos é a tela de edição. Então observe que na tela de edição eu tenho uma série de campos, né, de entrada de dados, de input. Esses inputs então têm binding com o orçamento cabeçalho que foi selecionado naquele data grid e a respectiva propriedade. Nós temos aqui os botões. Para chamar a nossa view model, especificamente os botões de pesquisa, os métodos de pesquisa, né? Então observe aqui, nós temos botão sair, nós temos aqui botão para salvar, né, que vai chamar nossa view model para salvando o orçamento. Nós temos então os botões de pesquisa, que aí então chamam a nossa view model e aqueles métodos que eu já mostrei anteriormente. Tá, ok? Muito bem. Retornando, né, na pedido venda cabeçalho principal, então eu tenho esses 3 botões, e com estes 3 botões eu realizo essas operações, né? Consulta, inclusão e exclusão. Tá, ok? Consulta e inclusão vão chamar a nossa view de detalhe, que eu acabei de mostrar. Exclusão vai chamar a nossa view model, solicitando a exclusão do orçamento pedido venda cabeçalho que foi selecionado pelo usuário. Tá? Tanto a inclusão quanto a exclusão vão chamar a nossa tela de edição, que é esta tela aqui. A tela de edição, por sua vez, tem uma ligação com a view principal para a exibição da listagem dos detalhes, né? Então, por esse motivo, eu tenho essa view declarado aqui. Essa view principal vai instanciar a nossa listagem de detalhes. Então, repare que sempre que a gente trabalha aqui nesse projeto ERP com uma estrutura mestre detalhe, nós sempre vamos ter a repetição desses 3 arquivos, né? Então, uma janela principal, uma listagem e uma de detalhe. E aqui eu tenho novamente a mesma repetição. Janela de detalhe, listagem e uma janela principal para
a lista de detalhes, a lista de itens de um determinado orçamento. Ok? E aqui então a gente vai ter aquela estrutura que a gente já conhece, um data grid. Nós temos o data grid que vem dessa listagem, que tem um binding com o meu orçamento selecionado e especificamente a lista de detalhes. Nós temos a tela de edição também, né? Essa tela de edição que tem inclusive uma pesquisa de produto, que a gente pode dar até uma olhada agora. Aqui está, né? Eu tenho um produto só cadastrado. Ok. Então, aqui eu posso voltar, né, para a listagem. E aqui, se eu clicar aqui, eu volto para a listagem também, né? Então, uma estrutura mestre detalhe, né? Muito bem. O restante é idêntico, né? Na verdade, isso aqui é uma estrutura que se replica, né? Então, é aquilo que a gente já viu em condições de pagamento, que eu não vou ficar repetindo, né? Inclusive, em relação aos métodos, né? Em relação aos métodos que são utilizados para configurar os botões de sair e gravar na View Detalhe. Tá ok? Muito bem, em relação ao orçamento era isso. Na sequência a gente vai para a última view, que é a view de venda. E aí a gente também vai dar uma breve olhada, já que ela também segue essa mesma estrutura que a gente já viu agora e anteriormente.